A Sofia Martins, do bloco nascente, está no 5º andar. No meio dos escombros, eu, grávida de 34 semanas, reconheci imediatamente aquela voz como sendo a do meu marido. Nuno Costa, chefe da equipa de resgate dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, o meu marido. Exatamente 2 horas e 52 minutos antes, às 14h10, eu estava na sala de estar a tricotar um gorro para o bebê que ia nascer, usando um fio de lã azul acinzentado, uma cor que daria tanto para menino como para menina. A primeira coisa a cair foi o candeeiro. Não foi apenas um tremor. O vidro choveu do teto. Num reflexo, abracei a minha barriga e, no momento em que me encostei à parede, o chão cedeu. O som do aço a torcer, dos móveis a deslizar, do betão a rachar. Mesmo abrindo a boca, só entrava pó. O meu corpo caiu. Bati com a lombar em alguma coisa. Aí, perdi os sentidos por um momento. Quando acordei, o ecrã do telemóvel marcava 14h20 e 7. Eu tinha caído na diagonal e estava presa entre o que restava do chão e a parede. Era uma fresta triangular. Bastava levantar um pouco a cabeça para bater no betão. A minha perna direita estava sob os escombros e não se mexia. A sala de estar já não existia. O prédio tinha desabado. O chão de betão armado, agora com os ferros expostos, e o teto estavam empilhados à mesma altura. Pus a mão na barriga. Mexeu-se. Esperei um pouco. Outra vez. Estás bem? A mamãe está aqui. A minha voz saiu rouca. O bebê pontapeou de novo. Mais forte do que o habitual. O telemóvel tinha ficado no meu bolso. O ecrã estava rachado, mas ainda funcionava. Tinha um traço de rede e 43% de bateria. Liguei para o Nuno. A primeira, a chamada caiu a meio do toque. A segunda, não chamou. A terceira, o mesmo. Olhei para o nome Nuno no ecrã. Ele deve estar ocupado, já está no terreno. Não tem tempo para olhar para o telemóvel. A esta hora já deve ter salvado várias pessoas. Tentei pensar assim. Se não pensasse assim, achava que ia perder a noção do que fazer a seguir. Liguei para o 112. Depois de cair várias vezes, chamou brevemente uma vez. Sou a Maria Costa. Estou grávida de 34 semanas. Edifício Rio Tejo, Bloco Poente. O apartamento é. Tentei dizer o máximo que podia. A chamada caiu aí. Tentei ligar de volta, mas as linhas estavam congestionadas. Mas pelo menos o meu nome, o tempo de gravidez e o bloco poente tinham sido transmitidos. Pus o telemóvel em modo de poupança de energia. Configurei um alarme para tocar a cada 10 minutos. Havia um tubo fino ao alcance da minha mão. Bate nele 3 vezes. Trus, trus, trus. Esperava um pouco. Trus. Lá fora alguém chorava. Alguém gritava uma morada. Também se ouvia o som de maquinaria pesada. Passado algum tempo, as vozes, que pareciam ser de equipas de resgate, aumentaram. Temos resposta aqui. Façam um caminho primeiro. Estão perto. Estou aqui. Estou aqui embaixo. Tentei gritar. A minha garganta estava a arder com o pó. E a segunda tentativa quase não saiu som. Mesmo assim, bati no tubo. Trus. Bati sempre que os passos se aproximavam e parei quando se afastavam. Fiz o mesmo repetidas vezes. Às 16h30, a minha barriga ficou subitamente dura. Uma dor forte espalhou-se desde o fundo das costas até ao interior do baixo ventre, como se estivesse a ser esmagada. Tentei encolher-me e bati com a cabeça numa tábua. A dor passou em cerca de 40 segundos. O suor escorreu-me pelo pescoço. A data prevista para o parto ainda vinha longe, 34 semanas. Só pedia que não começasse ali. Tateei perto dos meus pés e encontrei o gorro de bebê inacabado. O fio azul acinzentado estava coberto de pó. Um dos lados ainda não estava arrematado. Apanhei-o e apertei-o na mão esquerda. Ainda não saias. Espera só mais um pouco. Mexeu-se de novo na barriga. Continuei a ligar ao Nuno. Parei de contar a meio. Mais tarde, quando vi o histórico, tinham sido 17 vezes. Sempre que ele não atendia, eu inventava uma desculpa. Está a meio de um resgate. Está a comandar. Tem luvas calçadas e o telemóvel não está à mão. Eram tudo desculpas que eu criava. Por volta das 17h0, ouvi passos mesmo por cima da minha cabeça. O relógio do telemóvel marcava 17h02.
2h52 desde o sismo. Eu ainda acreditava que, se o Nuno me encontrasse, tudo mudaria. Era o mais perto que ele tinha estado até agora. Há uma cavidade aqui por baixo. Era a voz de um homem jovem. A estrutura está a ceder nesta zona. Vamos explorar mais à frente primeiro. Uma voz diferente. E então, o Nuno falou. A Sofia Martins, do Bloco Nascente, está no 5º andar. Eu sustive a respiração. Sofia. A Sofia era amiga de infância do Nuno. Conhecia-o muito antes de mim. Andaram juntos na pré-escola. Andaram na mesma escola primária e no ciclo. Quando eu conheci o Nuno, já havia uma vida inteira entre os dois. Ela também foi ao nosso casamento. Com um vestido branco, segurando um copo de vinho, riu-se e disse: "Toma bem conta do nosso Nuno." O olhar dela nunca se desviou dele. Eu sabia disso. E também sabia que a Sofia morava no bloco nascente daquele prédio. Quando ouvi falar nisso no início da minha gravidez, quando os enjoos eram terríveis, o Nuno disse: "Parece que as rendas ali são mais baratas, enquanto levava trabalho para casa." Eu não disse nada. Estava o dia todo a ir e vir da casa de banho por causa dos enjoos e não tinha forças para pensar naquilo. Mas não pensar naquilo não significava que me tivesse esquecido. E agora, o meu marido, exatamente por cima de mim, dizia que ia procurar primeiro no bloco nascente. Bate no tubo. Trus, trus, trus. Aqui. A voz não saía. Nesse momento, alguém gritou do lado nascente: "Chefe!" A voz de mulher. Os passos moveram-se todos de uma vez. A voz do Nuno mudou ali perto. "Sofia." Foi grave. Foi rápido. Diferente da voz que ele usava normalmente comigo. Depois daquela voz, ele correu. Os passos passaram por cima da minha cabeça e afastaram-se para a nascente. A barriga voltou a ficar dura. Desta vez, doeu mais do que antes. Agarrei o chão com as pontas dos dedos. Parti uma unha. E então, algo quente escorreu por entre as minhas pernas. Primeiro pensei que fosse sangue, mas não era. Era transparente. Tinha um cheiro peculiar. Era líquido amniótico. Não pode ser. 34 semanas de gravidez. Ruptura da bolsa sob os escombros. Puxei um pouco a perna direita. Não se mexeu. Quando fiz força mais uma vez, a aresta do entulho arranhou-me a canela. A respiração parou com a dor. Desisti. Antes de tentar fazer algo com a perna ali mesmo, o mais urgente era não pressionar a barriga. Inclinei ligeiramente o corpo para a esquerda. Só de me mexer um pouco, comecei a suar. Era a única coisa que eu podia fazer sozinha. Apoiei a barriga com a mão esquerda a tremer. Não entres em pânico. Respira. Deixa oxigênio para a criança. Tentei desesperadamente lembrar-me do que tinha ouvido nas aulas de preparação para o parto. Liguei de novo ao Nuno, a dar sinal de ocupado. Desliguei e liguei de novo. Ocupado. A terceira vez, deu mensagem de telemóvel desligado. Fiquei paralisada, a olhar para o ecrã. Há 4 anos, aquele homem colocou-me o anel no dedo. Ficava um pouco largo. Com o tempo, vai ficar no tamanho certo. E realmente ficou no tamanho certo, porque engravidei e os dedos incharam um pouco. Na noite em que perdi uma gravidez, há 3 anos, o Nuno voltou do treino de formação, abraçou-me e repetiu várias vezes: "Não te vou deixar sozinha outra vez." No dia em que ouvimos os batimentos cardíacos pela primeira vez nesta gravidez, o Nuno também sorriu. "Desta vez, vou proteger-vos bem." Mas depois disso, as vezes que ele veio às consultas, contam-se pelos dedos das mãos. A mudança de casa da Sofia, os problemas de saúde da Sofia, os telefonemas da Sofia. Eu sempre disse a mim mesma que não havia nada a fazer, que além do trabalho dele, era uma amiga de infância e que era inevitável. Lá em cima, o som das sirenes e rádios continuava. Conseguia ouvir a voz da Sofia a chorar aos soluços. "Nuno, a minha perna dói." Passado um pouco, a voz do Nuno respondeu: "Tem calma, vou tirar-te já daí." Aquilo sim, ouvi perfeitamente. O Nuno nunca tinha falado comigo daquela maneira, nem na noite em que perdi a primeira gravidez. Foi um desculpa. "Para a próxima não te deixo sozinha. Não tenhas medo. Eu salvo-te." Eram palavras dirigidas a Sofia. Provavelmente na cabeça do Nuno,
Sempre tinha sido assim. A Sofia era a pessoa que tinha medo. Eu era a pessoa que se desenrascava sozinha. Se houvesse uma trovoada forte, a Sofia ligava. Se sentisse mal, o Nuno ia ver como ela estava. Mesmo à meio da noite, eu conseguia esperar sozinha. Eu conseguia ir ao sítio sozinha. Conseguia comer sozinha. Porque conseguia fazer as coisas, podia ficar para depois. Eu própria permiti esse tratamento ao longo de 3 anos. Mas agora não estava em casa. Estava debaixo de escombros. E ainda tinha um filho dentro da barriga. Mesmo assim, a ordem de prioridades não mudou. Bate no tubo mais uma vez. Trus, trus, trus. Não houve resposta. Talvez não estivessem a ouvir. Talvez ouvissem, mas não conseguissem localizar o som. O resgate tem uma ordem. Num cenário destes, não se pode meter a vida pessoal ao barulho. O Nuno está a fazer o seu trabalho. Eu ainda tentei pensar dessa forma. Não podia exigir que me tirasse primeiro por ser a esposa. Mas o líquido amniótico não parava. A dor na perna direita também aumentava. Quando toquei na fresta entre os escombros, estava cortada. O meu dedo ficou com sangue. Apertei o fio de lã do gorro do bebê. A dor vinha e os dedos cravavam-se. Passado um pouco, o rádio que soava lá em cima ouviu-se mais perto. Equipa médica para o lado nascente. Vítima Sofia Martins. Ferimentos nos membros inferiores. Era a voz do Nuno. Outro bombeiro disse: "E o que fazemos com o bloco poente?" Segundos depois: "Tirem o bloco nascente primeiro." Também a possibilidade de vítimas a pedir socorro no lado poente. Prioridade de extração para o bloco nascente. Ele falou com frieza. Olhei para o telemóvel. A bateria estava num só dígito. O alarme de 10 minutos tocou. O som parecia estranhamente alto face ao vazio. Olhei para o ecrã. 5% restantes. As contrações vinham em intervalos mais curtos do que antes. O interior das minhas calças estava ensopado com a água. Por causa da ferida na perna direita, também estava misturado com sangue. Tinha frio. Não era por ser abril. Começava a perder a sensibilidade nas pontas dos dedos. Pus a mão na barriga. O bebê, que até há pouco tinha dado pontapés fortes, estava um pouco mais quieto. Lucas. Ainda não tínhamos decidido o nome formalmente. Era um dos muitos nomes que eu e o Nuno tínhamos sugerido, mas que não tínhamos conseguido escolher até ao fim. Messit, passado um bocado, respondeu com um pequeno movimento. Foi o suficiente. Desliguei o alarme. Abri a gravação de voz. Havia tantas coisas que eu queria dizer. Sobre quando nos casamos, sobre a noite do aborto espontâneo, sobre a única vez, nesta gravidez, em que o Nuno viu a ecografia comigo, que o gorro de bebê ainda não estava acabado, mas ao abrir a boca, senti que nada disso importava. Nuno. Tossiu uma vez. Devolvo-te o anel. Da próxima vez, sê alguém que não nos deixe para depois. Parei a gravação. Tirei o anel com a mão esquerda. Prendeu na articulação inchada. Torci várias vezes. A pele esfolou. Finalmente saiu. Guardei-o na mão. Depois, tentei bater mais 3 vezes. A primeira, a segunda, o braço não levantou. Logo a seguir, ouviram-se aplausos lá em cima. Saiu. O betão moveu-se. A luz entrou por uma fenda estreita. Cerrei os olhos. Consegui ver o Nuno. O uniforme de sapador estava coberto de lama. As mangas estavam rasgadas. Também tinha sangue no braço. Com esses braços levantou a Sofia. Ela vestia um pijama cor-de-rosa claro. O cabelo estava branco do pó. Ela passou os braços à volta do pescoço do Nuno. O Nuno correu diretamente para a ambulância. A passada era larga. Tinha pressa. Depois de andar uns passos, parou uma única vez. Eu inspirei. Pensei que ele ia olhar para mim. Não olhou. Continuou a andar. O raio de luz estreitou-se novamente com o entulho. Apertei o anel contra o peito. Já não bati no tubo. Não era que eu não quisesse bater. Apenas percebi que, mesmo que batesse, dentro do Nuno, haveria sempre outras coisas para tratar primeiro. A rádio voltou a soar. Desta vez estava mais perto. Reconfirmação de informações de vítimas no bloco poente. Maria Costa, grávida de 34 semanas, a informação de localização. A minha respiração parou. O meu nome, 34 semanas, a informação de localização do bloco poente, tudo passava pela rádio.
O bombeiro continuou. Resposta vital fraca. Iniciar infiltração. A voz do Nuno interrompeu. Bloco poente fica em espera. Priorizem a extração à nascente. Chefe, a senhora Maria Costa. Fica em espera. A rádio cortou. Olhei para o telemóvel. O ecrã rachado começava a escurecer. O nome que dei ao 112, as semanas de gravidez, a localização. Não era que ele não soubesse. O Nuno simplesmente sabia. Que eu estava aqui desde o início. Só esse facto ficou, num lugar diferente da dor na minha barriga. A bateria do telemóvel estava nos 3%. Os números piscaram 2 vezes e o ecrã apagou-se. A escuridão regressou. A minha face estava molhada. Não eram lágrimas. Era sangue a escorrer do meu lábio cortado. Ao tossir, o sabor a ferro espalhou-se na boca. Desde que engravidei, as gengivas sangravam com facilidade. Disseram-me nas consultas que era normal. O Nuno não sabia disso. Quando ele perguntava como correu a consulta, eu respondia sempre, tudo bem, e a conversa acabava ali. Se a Sofia lhe enviasse uma mensagem no WhatsApp, o Nuno respondia logo. Quando eu lhe enviei hoje e o bebê pontapeou muito, a resposta só chegou 6 horas depois. A sério. Só pensei que ele estivesse a trabalhar. Lá em cima, o som das máquinas e o buraco que as pessoas tinham aberto foram novamente bloqueados pelo entulho que desabava. A pequena luz apagou-se. Alguém gritou. Primeira equipa para a ala nascente. A segunda equipa assume o comando. A voz de um outro oficial ouviu-se. Confirmar pontos de pedido de resgate não verificados no bloco poente em 3 locais. Toquei no telemóvel no meu peito. Lá estava a minha informação de localização, apenas como um ponto. A água continuava a escorrer aos poucos. A barriga estava dura. Os intervalos das contrações também estavam a encurtar. 10 minutos, 7 minutos, 5 minutos. Dava para perceber sem olhar para o relógio. Quando a dor vinha de uma vez, não conseguia pensar em nada. Só depois de passar é que conseguia respirar. Liguei o telemóvel. 1%. Liguei para o 112. Nem sequer começou a chamar. Uma vez mais. Não ligou. Não sabia quantas pessoas nesta cidade estariam a marcar o mesmo número. Segundos depois, o ecrã apagou-se. Desta vez morreu de vez. Voltei a pôr o telemóvel no peito. Lá dentro estava a última gravação. Também as fotos tiradas desde que engravidei. A primeira ecografia, em que ainda parecia um grão de feijão. A consulta das 20 semanas, onde o médico disse que o perfil era um pouco parecido com o do Nuno. O Nuno não tinha visto essa fotografia. No dia em que ia comigo, a Sofia teve de mudar de casa. Desculpa, hoje não vai dar. Eu deitei-me na marquesa sozinha. Gostava de mostrar ao meu marido. Podiam dar-me uma fotografia extra? Pedi. A fotografia extra esteve sempre guardada no meu boletim de saúde da grávida. O Nuno nunca o abriu. Veio outra contração. Bati com a testa no entulho. A pele cortou-se. O sangue escorreu até ao canto do meu olho esquerdo. Quando a dor diminuiu, as memórias antigas vieram umas a seguir as outras. Aniversário de casamento. O Nuno disse que tinha treino de formação. Eu comi o bolo que comprei sozinha. Naquela noite, a Sofia partilhou uma fotografia onde o Nuno aparecia. Estava sentado no sofá de um bar de karaoke. O texto da Sofia era curto. Grata por quem está sempre ao meu lado. Durante a gravidez, no dia em que escorreguei na banheira, quando liguei ao Nuno, ele disse: estou de serviço. Mais tarde, ao verificar a escala, ele não estava escalado àquela hora. Na mesma noite, a Sofia escreveu no status do WhatsApp: mesmo sendo a meio da noite, trouxe-me uma canja sem fazer perguntas. Eu vi, mas não disse nada. Podia ter sido outro colega. A hora da publicação podia ser diferente. Podia-se inventar qualquer desculpa. A minha sogra também me tinha dito várias vezes: já sabes como o Nuno é. Não consegue virar as costas a quem precisa, não é? Pensei que era sarcasmo. Provavelmente era. Mas não era só isso. Debaixo dos escombros não há nada para fazer. Não me podia mexer. Não tinha voz. Por isso, só a minha mente se movia. Fui apanhando cada pequeno detalhe do passado. E de cada vez, a desculpa que eu tinha dado desmoronava-se. Conheci o Nuno há 5 anos. Houve um simulacro de incêndio na minha empresa
e o Nuno estava na frente a explicar como usar os extintores. Os seus movimentos eram eficientes e muitas colegas tiraram fotos. Eu não tirei. Achei que não teria nada a ver com alguém como ele. Depois disso, foi ele que me contactou. Enquanto namorávamos, não havia nada de extravagante. Encontrávamos-nos uma vez por semana, jantávamos, víamos um filme. Levava-me à casa. Tocava-me levemente na testa e dizia: "Até logo." Eu estava satisfeita com isso. Achava que os relacionamentos adultos eram assim. As minhas amigas diziam: "Ele não é demasiado distante." Mas eu respondia: "Para durar, assim está bom." Agora percebo, não é que o Nuno fosse distante. Se a Sofia se constipava, ele ia vê-la. Se ela estava deprimida, atendia o telemóvel mesmo à noite. E quando houve o sismo, confirmou a morada dela e foi para o bloco nascente. Não era que ele não tivesse a capacidade, apenas não a usava comigo. Era só isso. De cima, o som das máquinas aproximou-se. "Temos resposta vital." "Lá do poente." Alguém gritou. O entulho moveu-se um pouco. O espaço que restava no meu lado direito ficou ainda mais apertado. Ficou mais difícil respirar. Tinha um peso em cima do peito. Demorava muito para puxar o ar uma vez. O Lucas, na minha barriga, devia estar a sofrer do mesmo modo. As contrações já vinham a cada poucos minutos. Parto prematuro de 34 semanas. As palavras que li nos livros de maternidade surgiam-me na cabeça. Nenhuma delas importava se não saíssemos daqui. Ao tatear o peito, encontrei um papel molhado. Era um rascunho que tinha feito há pouco tempo sobre o divórcio. Não era um documento oficial. Era apenas um papel onde organizava os bens e despesas para falar com o Nuno. Ainda não lhe tinha entregue. A casa foi comprada em nome dos dois. Os meus pais deram 40.000 euros. O meu ordenado também ia para a conta da casa. Enquanto escrevia o que iria ser dividido, parei várias vezes. Pensei falar com ele no dia do seu aniversário. Nesse dia, o Nuno também foi ter com a Sofia. Voltei a dobrar o papel. Não era algo para ler agora. O anel ainda estava na minha mão esquerda. A pele onde ele esteve ardia. De cima, ouviu-se a rádio. Estava mais nítido que antes. Da segunda equipa para o comando, localização da vítima no bloco poente, coincide com a resposta vital fraca registrada. Pedimos autorização de infiltração. Pouco depois, a voz do Nuno. O bloco poente fica em espera. Priorizem a extração à nascente. Fechei os olhos. Outra vez, o bombeiro disse: "Chefe, o bloco poente tem informação de localização. Também há informação de que é uma grávida." "Eu sei." O Nuno respondeu de imediato. "Só depois de tirarmos a malta do bloco nascente da zona de perigo. Mas a resposta vital no bloco poente está a enfraquecer. Cumpram a ordem." O rádio cortou. Tentei soltar a voz. Não saiu. Sorri um pouco. Pensar em chatear o Nuno morrendo ali era, na verdade, uma estupidez. Estava quase a morrer, e ainda me preocupava com a reação do outro. Segurei o anel com mais força. Não importa. Não me interessa se o Nuno se vai arrepender ou não. Eu vou viver. O Lucas também vai viver. Isso basta. Lá fora, o trabalho mudou. Alguém gritou. Nós entramos no bloco poente primeiro. Já informei o comando. Avançamos com prioridade de vida. Tragam os macacos hidráulicos. Não era a voz do Nuno. Era outro. A informação de localização não era vista apenas pelo Nuno. Fica registrada nos relatórios de operação. O comando também tem a informação. Não era por o Nuno querer parar que todos paravam. O som de metal a raspar. O som do ferro a ser cortado. Bem perto. Alguém disse: "É aqui." A luz entrou. Um homem de capacete espreitou num buraco maior do que o de antes. Assim que me viu, arregalou os olhos. "É a grávida. Equipa médica, para aqui, rápido." O homem olhou para baixo de novo. "Consegue ouvir-me?" Mexi os lábios. "Ah, sim, senhora. Dona Maria, vamos tirá-la agora." "Não se mexa." Alguém olhou para a minha barriga. A bolsa rebentou. A voz mudou. "Rápido. Contactem a obstetrícia." Os apoios hidráulicos levantaram a placa do chão. O peso em cima da minha perna direita desapareceu aos poucos. O simples toque doía. Imobilizaram-me o pescoço. Cortaram as minhas roupas. Quando me passaram para a maca,
Senti uma dor como se a barriga estivesse a ser arrancada. Eu não fiz nenhum som. Não conseguia. Mas estava consciente. Sempre consciente. Fui transportada para fora do cordão de segurança. Na periferia do meu campo de visão estava o Nuno. Estava a colocar o seu casaco de resgate nos ombros da Sofia. Ela agarrava-se ao peito dele. O Nuno dava-lhe palmadinhas nas costas. A minha maca passou a uns 20 metros atrás deles. O Nuno não olhou na minha direção, imediatamente antes de me colocarem na ambulância. Ele levantou a cabeça uma única vez. Os olhos dele deslizaram na minha direção. Não durou nem um segundo. Virou logo a cara para outro lado. Não sei se percebeu que era eu. As portas da ambulância fecharam-se. O som bloqueou o exterior. Colocaram-me uma máscara de oxigênio. Dona Maria, consegue ouvir-me? Respire. A pressão arterial está a cair. Aceitação pela obstetrícia confirmada. A ambulância balançou com força. Abri a mão esquerda. O anel caiu da palma da mão e bateu na calha metálica. Fez um pequeno ruído. Um dos enfermeiros apanhou-o. Isto é da doente. Colocaram-no num saco de plástico transparente. Puseram um rótulo com o meu nome. O fecho cerrou. Com aquele som, fechei os olhos pela última vez. Quando os voltei a abrir, luzes brancas brilhavam diretamente por cima de mim. Era o bloco operatório. Pressão arterial na casa dos 60. Frequência cardíaca fetal caiu para 90. 34 semanas e 5 dias. Vamos avançar para a cesariana de emergência. Alguém continuou a cortar as minhas roupas. Algo frio tocou-me nas costas. O anestesista disse: Dona Maria, consegue encolher-se o mais possível? Era impossível. A barriga era grande. 2 enfermeiras seguraram-me os ombros e os joelhos. A agulha entrou nas costas. Uma sensação fria subiu da lombar para cima. Momentos depois, as pernas aqueceram. A partir daí, a sensibilidade desvaneceu. Apenas a minha consciência estava estranhamente clara. Ouvi o som dos instrumentos. As breves instruções do médico sucederam-se. Rápido. Quase lá. Está a sair. E depois, ouviu-se um choro fraco. Era pequenino. Parecia a voz de um gatinho. É um menino. Eu apenas movi os olhos. 2.240 gramas. 34 semanas e 5 dias. Neonatologia. Façam o favor. 2.240 gramas. Era mais pequeno do que eu pensava. Uma incubadora transparente passou ao meu lado. Vi um pequeno corpo lá dentro. Foi só por um instante. Braços fininhos, olhos fechados. Perto da orelha, uma mãozinha estava fechada em punho. Olhei só para aquele punho. Tinha a mesma forma de quando eu apertava o anel debaixo dos escombros. A incubadora saiu. As portas fecharam-se. Nisso, as minhas forças cederam. Parece que demorou uns 40 minutos até terminarem as suturas. Quando fui transferida para a enfermaria, já quase não tinha noção do tempo. Alguém a falar ao telemóvel no corredor. A voz de alguém a chamar a família. Passos de enfermeiras. Ouvi uma voz do outro lado da cortina. A senhora Sofia Martins ainda não tem a tensão estabilizada. Chefe Costa, vá lá ver como ela está. Compreendido. Era o Nuno. Momentos depois, outra enfermeira chamou-o. É familiar da grávida que deu entrada há pouco? O Nuno respondeu. Sim. A cirurgia terminou. A mãe está em observação. O bebê tem 2.240 AG e está na neonatologia. Compreendido. Só isso. Não perguntou se eu estava consciente, como estava a hemorragia, ou se o bebê conseguia respirar sozinho. Os passos afastaram-se. A porta do quarto da Sofia abriu-se e fechou-se. Eu olhei para o teto. O número no monitor subiu de repente. A enfermeira aproximou-se. É dor? Está tudo bem? Eu pedi-lhe o telemóvel. Uma colega de equipa tinha-o recuperado. Estava com o ecrã partido, mas estava a carregar e tinha 14%. Abri a lista de contactos. O número do Nuno estava guardado como marido. Olhei para o histórico do WhatsApp. A última mensagem era de há 3 dias. Hoje chego tarde. Não precisas de esperar. As mensagens anteriores eram todas do gênero. Reunião, turno da noite, resgate. O registro desde que nos casamos parecia o relatório de um subordinado. Apaguei o histórico. Mudei o nome do contacto. Apaguei marido. Escrevi Nuno Costa. Apaguei novamente.
O último que pus foi chefe Costa. Guardei. Se fosse apenas como chefe de resgate, o julgamento do Nuno poderia ter uma justificação. Pessoal limitado, edifício colapsado, múltiplos pedidos de resgate num cenário onde é preciso definir prioridades. Essa explicação serve para os relatórios. Mas eu já não ia ficar à espera da explicação dele como marido. Virei o telemóvel ao contrário. Passado um bocado, ouviram-se passos no corredor. A porta do quarto da Sofia abriu-se. Alguém disse: "Podemos transferi-la para um quarto individual." Os passos do Nuno vieram na minha direção. Pararam em frente ao meu quarto. A sombra refletiu-se no vidro fosco. A maçaneta desceu um pouco. Eu fiquei a olhar. Moveu-se a meio e parou. O telemóvel do Nuno tocou. Sim, segundos depois. Onde? Mais alguns segundos. Percebi. Vou já. A maçaneta voltou à posição original. Os passos afastaram-se. Toquei na minha barriga. Já não estava inchada. O Lucas estava noutro piso. Eu estava aqui. O Nuno voltou para o terreno. Na tarde do terceiro dia, consegui finalmente ir aos cuidados intensivos neonatais de cadeira de rodas. Vi o Lucas através do vidro. Estava a dormir dentro da incubadora. Tinha um tubo fino no nariz, um catéter fixado na mãozinha, um fio de monitor no peito. O Dr. Neves explicou. A respiração está estável. No entanto, nasceu às 34 semanas e 5 dias. A alimentação e a manutenção da temperatura ainda não são suficientes. Quanto tempo vai ficar internado? Pelo menos algum tempo será necessário. Não damos alta apenas pelo peso. Temos de ver se ele consegue mamar e se a respiração se mantém estável. Assenti. Ele sobrevive? O Dr. Neves respondeu de imediato. Para já está estável, mas avaliamos todos os dias. Estava bem assim. Não precisava de consolo fútil. Fiquei muito tempo em frente ao vidro. O peitinho do Lucas subia, descia, subia outra vez. Só fiquei a ver aquilo. Quando ia voltar, uma sombra refletiu-se no vidro. Era a Sofia. Em cima da bata de hospital, trazia vestido um casaco de resgate de homem. Era o do Nuno. Percebia-se logo olhando para o emblema no peito esquerdo. Era o casaco cujo fecho eu tinha arranjado no ano passado. A Sofia tinha um saco de fruta. Quando os nossos olhos se cruzaram, ela recuou um passo. Voltei a olhar para o Lucas. A cadeira de rodas começou a mover-se. Quando passei ao lado da Sofia, ouvi uma vozinha. Maria, não parei. Ela seguiu-me até ao quarto. Ficou em pé, do lado de fora da porta, a cerca de 2 metros. Eu disse, podes entrar. A Sofia sentou-se na pontinha da cadeira. Pousou a fruta. Ficou em silêncio durante algum tempo. Os dedos tocavam incessantemente na bainha do casaco de resgate. Se tens algo a dizer, diz. A Sofia levantou o rosto. Eu juro que não sabia. Que estavas lá. Que estavas grávida. Ou que era tão perigoso. Falava muito rápido. Disseram-me depois que o teu resgate atrasou porque o Nuno me tirou a mim primeiro. Se eu soubesse, juro que lhe teria dito para não me tirar primeiro. Eu não disse nada. A Sofia continuou a falar. Pediu desculpa. Disse que não sabia. Começou a chorar. Foram uns 2 minutos. Como eu não respondi, a voz dela foi ficando cada vez mais baixa. Por fim, a Sofia olhou para a minha cara. E aí parou de chorar. Eu disse, vai-te embora. Mas Maria, vai-te embora. A Sofia fechou a boca. Levantou-se. Deixou a fruta e saiu. A porta fechou-se. Eu só me lembrava daquele casaco de resgate. O casaco que o Nuno tinha colocado nos ombros da Sofia pelo seu próprio pé. Pouco depois, o meu telemóvel tocou. Chefe Costa no ecrã. Quando atendi, ele calou-se por uns 3 segundos. Como te sentes? Eu não respondi. Ao fundo, ouvia-se o barulho das máquinas. Parecia que ele ainda estava no terreno. Já soube do menino pela neonatologia. Não te preocupes com as despesas. 2.240 gramas. Eu cortei a conversa. 34 semanas e 5 dias. Ainda não mama bem. Tem os tubos. O Nuno calou-se. Mais 3 dias e o terreno estabiliza. Depois eu vou aí. Não é preciso. Tosse, Maria. Vai trabalhar. Desliguei a chamada. Tinham sido 47 segundos. Fiquei a olhar para os números. Depois, um funcionário administrativo do internamento trouxe uns papéis.
Instruções para o pedido de comparticipação de cuidados a prematuros. Confirmação do seguro. O hospital explicava os procedimentos necessários e os custos que ficariam de fora. Não me estavam a exigir que pagasse logo, mas ao verificar o saldo do meu cartão, parei. Só tinha uns 35 euros. A conta que eu usava para as despesas da casa era outra. O meu ordenado ia para lá. O acesso ao home banking e os cartões eram praticamente geridos pelo Nuno. Já não me lembro de quando acedi a conta pela última vez. Liguei para o Nuno. Não atendeu. Outra vez. Não atendeu. Um colega dele atendeu. O chefe Costa está em operação. Quer deixar recado? Peça-lhe para me ligar. É urgente. 30 minutos. 1 hora. Nenhuma resposta. A quarta, quinta, sexta vez, o Nuno atendeu. O que é? Estou em operações. Havia irritação na voz dele. Eu disse, preciso de dinheiro. Para quê? Para as despesas e internamento do Lucas. Só tenho 35 euros na minha conta. Devolve-me o cartão e os dados da conta da casa. O Nuno disse de imediato. Falamos disso mais tarde. Falo agora. Maria, ainda há dezenas de pessoas no terreno. Estou focado nisso. O pagamento do hospital resolve-se depois. Estou a falar do meu dinheiro. Vais falar de dinheiro agora? A chamada caiu. Afastei o telemóvel do ouvido. A esposa estava na obstetrícia, o filho na neonatologia, e a essa esposa disse para falar do próprio dinheiro depois. Lembrei-me da conta partilhada, 3 anos do meu salário, a entrar todos os meses. Os 40 mil euros que os meus pais deram quando compramos a casa. A casa estava em nome dos dois. Eu trabalhava em gestão de contratos. Ainda guardava os recibos de vencimento e os registros de transferência da altura da compra da casa. E, no entanto, não sabia quanto dinheiro havia na minha própria conta de casa agora. Aquilo não era normal. Ainda com o telemóvel na mão, pensei pela primeira vez em não ver o saldo, mas sim o histórico de movimentos. Mas o home banking da conta exigia a validação num terminal configurado pelo Nuno. Não conseguia aceder pelo meu telemóvel. O cartão físico e os códigos de segurança estavam em casa. Fechei a aplicação. Voltei a ligar ao Nuno. Não atendeu. Esperei 10 minutos. Não retribuiu a chamada. Carreguei no botão de chamada da enfermeira. Quero ter alta. A enfermeira olhou para minha cara e abanou a cabeça logo de seguida. Ainda não é possível. Faz 3 dias que fez a cesariana. Tenho de ir à casa buscar umas coisas. Peça à sua família. O meu marido é que as tem. A enfermeira calou-se por momentos. E ele não pode trazê-las. Não consigo falar com ele. Não expliquei mais do que isso. O Dr. Neves também me tentou impedir. A cicatriz ainda não estabilizou. Fique pelo menos hoje na enfermaria. Eu sei. Quem sabe não diz que quer ter alta. Foi uma resposta um pouco dura. Mas não estava zangado. Eu sabia. Mesmo assim, assinei os papéis de alta. O Lucas ficaria na neonatologia. Eu só ia buscar o cartão da conta da casa. Era só isso. Quando saí da enfermaria, sentia a zona debaixo da cinta abdominal a repuxar constantemente. Dava passos que eram metade do normal. Quando cheguei à entrada principal, havia uma figura conhecida. Era o Nuno. Tinha o telemóvel encostado à orelha. Tinha trocado de farda, mas a cara ainda denotava exaustão. Quando me viu, desligou a chamada. Vais ter alta? Sim. Por que decides isso sozinha? A primeira coisa que lhe saiu foi isso. Nenhum estás bem, nenhum consegues andar. Liguei-te. Estou no terreno. O Nuno franziu o sobrolho. Tu sabes muito bem que eu não posso atender. Atrás dele, vinha a Sofia. Ainda vestia o casaco de resgate do Nuno. Segurava um copo de papel com as 2 mãos. O Nuno olhou para mim. Precisas de dinheiro, certo? Transferi 150 euros. 150 euros. Por agora deve chegar. Se não chegar, depois vejo. Não respondi. Trata das burocracias do hospital primeiro. Falamos da conta depois da operação no terreno acabar. A Sofia disse baixinho. Nuno, vou indo à frente. A tampa do copo de papel resvalou. Parecia que o café quente lhe tinha caído nos dedos. A Sofia puxou a mão. O Nuno virou-se logo. Estás bem? Eu desci um degrau. A barriga repuxou. Os joelhos dobraram-se. Agarrei-me ao corrimão. O Nuno virou-se, mas não me estendeu a mão.
Afastou-se meio passo para o lado para eu poder passar. O saco que eu levava caiu. A fruta que a Sofia tinha trazido rolou. Uma maçã bateu nos sapatos do Nuno. Uma laranja rolou até aos pés da Sofia. Agarrei a barriga. A gaze debaixo da cinta estava úmida. Nuno, que foi? Devolve o cartão da conta da casa. A irritação desapareceu da cara do Nuno. Em vez disso, os olhos ficaram em alerta. Vais falar nisso agora? Falo agora. Maria, acabaste de ser operada. Não tens cabeça para tomar decisões agora. Eu guardei os recibos de 3 anos de vencimento. O Nuno calou-se. Eu sei exatamente quanto entrou todos os meses. Os 40 mil da casa também têm os comprovativos de transferência dos meus pais. Ninguém está a dizer que te vai tirar o dinheiro. Então devolve. Durante uns segundos, o Nuno olhou para mim. Está bem. Foi só o que ele disse. Foi-se embora com a Sofia. Não consegui apanhar a fruta caída. Empurrei-a para o canto com o pé. De cada vez que dava um pontapé, a ferida doía. Quando empurrei a última maçã contra a parede, pingou sangue por baixo da cinta. Chamei um táxi à frente do hospital. O motorista viu-me sair e reparou na minha cinta. Veio do hospital? Sim. Sente-se bem? Para a casa dos seus pais? Faz favor. Dei a morada. Ele não perguntou mais nada. Quando abri a porta de casa dos meus pais, a minha mãe viu a minha roupa e ficou petrificada. Maria, o meu pai também veio do fundo da casa, e no momento em que viu a cinta manchada, pegou nas chaves. Vamos voltar para o hospital. A minha mãe agarrou-me no braço. Como é que vieste sozinha? Onde está o Nuno? Não sei. Foi só o que respondi. O meu pai não perguntou mais nada. Quando voltamos para o carro, o táxi de abocado ainda lá estava. O motorista abriu o vidro. Vou atrás de vocês. Se acontecer alguma coisa, parem. O meu pai agradeceu com um aceno de cabeça. Quando voltamos às urgências, a gaze estava vermelha. O Dr. Neves, assim que me viu, disse: Eu avisei-a. Não avisei? Desculpe. Não precisa de pedir desculpa, deite-se. Parte da sutura tinha aberto. Prepararam o tratamento. O Dr. Neves perguntou enquanto calçava as luvas. E o seu marido? A minha mãe respondeu. Não sabemos. O Dr. Neves não perguntou mais nada. Depois do curativo, mudaram-me de quarto. A minha mãe ficou o tempo todo em silêncio ao lado da cama. O meu pai foi só comprar o essencial. À noite, o telemóvel tocou. Era o Nuno. Amanhã de manhã vou ao hospital. Não perguntou como eu estava. Não lhe respondi, nem lhe disse que tinha mudado de quarto. Naquela noite, fiz novamente a validação de identidade online. A conta estava em meu nome. Cancelei o acesso daquele dispositivo e redefini a palavra passe. Fui recuando no histórico de transações até há 3 anos, o mês em que entrou o primeiro salário. Dias depois, uma transferência. No mês seguinte o mesmo, no mês depois também. Um nome apareceu repetidas vezes. Sofia Martins. Inseri os valores numa folha de cálculo, um por um. Era o mesmo método que usava no trabalho para rever contratos. Data, montante, destino da transferência, descrição. O total de 36 meses, calculei-o 2 vezes, 34.850 euros. Calculei de novo, o mesmo valor. Olhei para o ecrã. 34.850 euros em 3 anos. O Nuno andava a enviar dinheiro a Sofia, a partir da conta onde caía o meu ordenado. Havia descrições que pareciam ser para despesas de farmácia. Outras diziam despesas correntes. Havia meses sem qualquer descrição. Tirei capturas de ecrã. Abri a pasta com os recibos de vencimento. Bati os valores com o que entrava por mês. Na maioria dos meses, o dinheiro era movimentado menos de 3 dias depois de o ordenado cair. A minha mãe acordou na cadeira ao lado da cama. Ainda não dormiste? Não. O que estás a ver? Dinheiro. A minha mãe não perguntou mais nada. Procurei também o registro dos 40.000 euros que o meu pai tinha transferido. Estava lá, 1 mês antes da compra do apartamento. João Silva, 40.000 euros. A descrição estava em branco. O meu pai dissera: somos família. Não precisamos de papéis e assinaturas para tudo. Esse dinheiro entrou para o sinal. A casa estava em nome dos dois. Peguei no telemóvel e saí do quarto. No fundo do corredor,
Liguei ao Mário Cabral, um amigo dos tempos da universidade, advogado num escritório em Lisboa. Chamou 2 vezes e atendeu. Maria, o que se passa a esta hora? Mário, quero que vejas uns números. O quê? 34.850 euros em 3 anos. O som do papel a virar parou do lado dele. De quem para quem? Da conta que está no meu nome para a Sofia Martins. A origem dos fundos, sobretudo o meu salário. Tenho os recibos todos. A casa, nome dos 2. O meu pai deu 40 mil. Tenho os comprovativos. A voz do Mário mudou. Levo tudo amanhã de manhã. Ao Nuno. Tosse. Não envies nada agora. Percebido. E a conta? Está em meu nome. Mudaste o acesso? Mudei agora. O cartão físico? Abri a aplicação. Dá para cancelar por aqui. Falo. Carreguei na opção. Apareceu um ecrã de confirmação. Carreguei de novo. Operação concluída. Eu disse. Cancelei. O Mário respondeu de forma curta. É o que se quer. Minutos depois, o Nuno mandou-me mensagem. O cartão não dá. Eu não a marquei como lida. Do Mário só recebi. Amanhã, 90 no hospital. Não consegui dormir depois das 3 da manhã. A enfermeira veio fazer a ronda. Não consegue dormir? Estou bem. Isso é o que as pessoas que não estão bem costumam dizer. Disse isso e deixou uma pequena embalagem de sumo ou gelatina na mesa de cabeceira. Tente beber um bocadinho até de manhã. Assenti. 5:12 da manhã. O telemóvel voltou a acender-se. Era do Nuno. Qual é a tua ideia? Virei o ecrã para baixo. Às 6:30, o Nuno ligou. Atendi. Maria. Cancelaste o cartão, não foi? A voz dele estava mais grave do que ontem. Cancelei. Por que fazes coisas pelas minhas costas? O cartão está em teu nome, mas era para a casa. Pois era. O Nuno calou-se por instantes. Se estás chateada por causa da Sofia, não mistures as coisas. Não estou a misturar. Então o que é isto? Levantei um pouco a cabeceira da cama. 34.850 euros em 3 anos. Fez-se silêncio do outro lado da linha. Sabes que número é este, não sabes? É o total transferido para a Sofia Martins. O Nuno interrompeu. Foi só para ajudar com tratamentos. Com que dinheiro? É o que estou a perguntar. O Nuno não respondeu. Era dinheiro da casa. Dinheiro que saía quase sempre 3 dias depois de o meu ordenado entrar. Despesas da nossa vida conjugal, não era? Por isso pergunto, de quem era o dinheiro? Maria. A voz dele endureceu. Acabaste de parir. Estás emotiva. Não tires conclusões só a olhar para números. Isto não é uma questão emocional. Olhei para a folha de cálculo no ecrã. 34.850 euros em 3 anos. Isto não tem nada de emoção. A Sofia tem as razões dela. Eu também tive as minhas. O Nuno calou-se. Foram 7 horas presa debaixo dos escombros. As decisões no terreno são uma coisa. Isto é outra. Se queres separar as coisas, então vamos separar. Eu disse, o relatório de resgate e o registro financeiro são coisas diferentes. Vamos deixar os 2 registrados. Onde estás agora? No hospital? O Mário trata do assunto. Para com isso. Qual é a ideia de meter o Mário? Fala comigo. Eu já não falo sozinha contigo. Desliguei. O Nuno voltou a ligar 3 vezes. Desliguei as 3 chamadas. 2 dias depois, às 8:40, o Mário chegou à enfermaria. Um casaco de tom pastel e uma pasta preta. Mal me viu, perguntou. Quantos quilos perdeste? Uns 3, desde que o sismo aconteceu? Acho que mais. O Mário não disse mais nada. Sentou-se na cadeira e tirou um bloco e um gravador. Vamos começar do início. Entreguei-lhe o telemóvel. Tinha a nota que eu tinha feito na noite anterior. Fundos, linha cronológica, provas, testemunhas, requisitos, dividido em 5 partes. O Mário leu uma a uma de cima a baixo. Isto, tens prova? Tens. Aqui, só registro de chamadas, requer explicação dele. Seguinte, sobre o resgate. Escrevi a hora do sismo, 14:10. O Mário escreveu. Resgate 20 e 1h15. O Mário olhou para o relógio. 7 horas e 5 minutos.
Ouviste a ordem direta do Nuno 2 vezes. Quais foram as palavras? Eu respondi: o bloco poente fica em espera. Priorizem a extração à nascente. A caneta do Mário parou. O teu nome foi dado pelo rádio antes disso? Foi. E o tempo de gravidez também. Quem ouviu estava na mesma frequência de rádio. Os colegas. O Mário circulou essa parte. Vou confirmar os registros e testemunhas. Falamos durante quase 2 horas. O Mário não me tentou consolar. O que ele perguntou foi: a que horas? Quanto? Quem? A original? Quem viu? Apenas isso. 10h23. O Mário desligou o gravador. Maria, deixa-me confirmar. Vais avançar para divórcio? Não é só um impulso temporário de raiva? Não é. Mesmo que o Nuno diga que vai devolver tudo, eu avanço. Mesmo que diga que corta contato com a Sofia, eu avanço. O Mário assentiu. Percebido. Sendo assim, assumimos isso como base. Antes de fechar a pasta, olhou para o telemóvel mais uma vez. Há mais uma coisa. O quê? O Mário virou o ecrã para mim. Havia uma notificação de utilização da manhã do cartão associado à conta CT42. Voo Lisboa para o Funchal. 2 passageiros. Eu olhei para o ecrã. O Mário disse: o pagamento passou logo antes de cancelares o cartão. Para 2 pessoas. Sim, para quem é o que temos de descobrir. O Mário guardou o print. Contudo, nesta fase, só sabemos que foram comprados 2 bilhetes. Eu assenti. Estava bem. O Mário levantou-se. Vou redigir a proposta de acordo de divórcio. O patrimônio e as contas são o alvo. As visitas ficam sujeitas a condições. Entendido. Eu olhei para o Mário. Avança apenas com o que tivermos provas irrefutáveis. Percebido. Antes do almoço desse dia, ouviram-se vários passos no corredor. Passos compassados. A porta abriu-se. O Nuno estava ali. Atrás dele, 4 sapadores bombeiros. Um deles era o Rubem Cabral, que estava no bloco poente no dia do sismo. O irmão do Mário. O Nuno trazia um envelope com documentos. Maria, vim para falarmos. O Mário levantou-se. Eu estarei presente. Assunto de marido e mulher. É o que ela deseja. O Nuno olhou para mim. Vais mesmo até a este ponto? Sim. O Nuno pousou o envelope ao lado da cama. Cartões da conta, códigos de acesso, documentos do apartamento. Tudo o que estava comigo está aí dentro. Obrigada. Agora explica as transferências para a Sofia. Faz favor. O Nuno suspirou. Foram para tratamentos. Algumas despesas de deslocação para o hospital. Quando a vida dela descarrilou, eu adiantei o dinheiro. Sem me dizeres nada. Se eu dissesse, sabia que ias ficar preocupada. Claro que ia. E por isso decidiste usar o meu dinheiro às escondidas. O Nuno calou-se. O Mário perguntou: Senhor Nuno, a senhora Sofia devolveu algum desse valor? Uma parte. Tem registros? Então, para já, consideremos não confirmado, correto? O Nuno olhou para o Mário. Isto é um assunto da minha casa. E eu recebi instruções da Dona Maria. Um dos bombeiros lá atrás baixou os olhos. O Nuno continuou. Vou afastar-me da Sofia. O cartão já o devolvi. Acaba aqui. O Mário pegou num dos papéis em cima da mesa. E isto? O que é? Era a notificação da companhia aérea. Os olhos do Nuno prenderam-se. O Mário disse: Hoje, 7h42. Voo de Lisboa para o Funchal. 2 lugares. Para quem eram os 2 lugares? A resposta do Nuno atrasou-se. Há uma razão. Estou a perguntar a razão. É sobre a Sofia. Atrás dele, o Rubem olhou para o Nuno. O Nuno continuou. Mas não quer dizer que eu vá viajar com ela. O Mário pousou o papel. Então deixe-nos verificar os nomes dos passageiros. Não os tenho aqui. O pagamento foi feito com o cartão da conta conjunta. O tom de voz do Nuno elevou-se um pouco. Foi preciso, por isso usei. Eu perguntei, mais uma vez com o meu dinheiro. Maria, não tires conclusões precipitadas. Então explica tudo de uma vez. Estou a explicar. Até agora não ouvi nada. O Nuno disse o meu nome, exasperado. Maria, ouve-me primeiro. A Sofia não está em condições de ficar sozinha neste momento, pois a mim deixaste-me sozinha. O Nuno calou-se. O Rubem baixou o olhar.
O Nuno disse de imediato: não mistures com o que aconteceu no terreno. Não estou a misturar. Apontei para os voos. Isto é sobre dinheiro. O Nuno virou-se para o Mário. Doutor Mário, eu trouxe os rapazes para explicar os relatórios de operação no dia do sismo. Então vamos falar do resgate. O Mário tirou outro papel. Bloco poente, vítima Maria Costa, 34 semanas, com informação de localização. Está nos registros. No terreno, foi a decisão necessária. Quanto a essa decisão, vamos pedir averiguação ao Departamento de Auditoria Interna dos Sapadores Bombeiros. É um assunto interno. Não há necessidade de envolver os operacionais. O Rubem abriu a boca pela primeira vez. Chefe, o Nuno virou-se. Que foi? Eu ouvi o rádio no dia. Agora não. Tem de ser agora. O Rubem insistiu. A voz do Rubem tornou-se mais forte. O Mário olhou para o Nuno. Está a tentar silenciar as testemunhas? Não é isso. Então deixemos o Sr. Rubem falar. O Nuno deu um passo em frente. Maria, para com isto. Tu não tens capacidade para decidir estas coisas. Estás confusa pelo parto. Eu respondi, 34.850 euros. Outra vez com isso, 7 horas e 5 minutos. O Nuno parou. Isso também são números. O quarto ficou em silêncio. Nesse momento, o meu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Uma mensagem curta. O senhor Nuno ainda está a mandar-me mensagens. Por baixo, um print do WhatsApp. A fotografia do Nuno e a mensagem. Estou à tua espera no aeroporto. Não te preocupes. Eu estou aqui. Mostrei-o ao Mário. O Mário recebeu-o de imediato. O original ainda não exiba. Mas isto com esta foto não deixa dúvidas. Disse isto e virou o ecrã para o Nuno. Senhor Nuno, reconhece esta mensagem? O Nuno olhou para o ecrã. Não, eu não enviei isso. Não enviou. Então vamos confirmar. A voz do Nuno tornou-se ríspida. Confirmar o quê? Já disse que não enviei. O Mário não alterou o tom. Como prova, se vermos o seu telemóvel, tiramos as dúvidas. O Nuno tirou o telemóvel do bolso. Abriu o WhatsApp. O histórico da Sofia estava quase todo apagado. O Mário perguntou, apagou? Ontem. Apaguei tudo. Por quê? Para acabar de vez com isto. O Mário não disse nada. O Rubem olhava para as mãos do Nuno. Outro bombeiro pousou um envelope no chão. O Nuno virou-se. O que estás a fazer? O bombeiro respondeu. Chefe, nós vamos voltar para o quartel. Isto ainda não acabou, mas não há lugar para nós nesta conversa. O Rubem também recuou. Sobre o relatório da operação daquele dia, daremos o nosso testemunho formal se for necessário. O tom de voz do Nuno ficou ainda mais agressivo. Rubem, até tu. Afinal, o que é que dizem que eu fiz de tão grave? O Rubem olhou para o Nuno. Não me obrigue a dizer-lhe isso aqui. Os 4 bombeiros acenaram e saíram do quarto. Os passos desapareceram no corredor. O Nuno não foi atrás deles. Eu disse, o Mário envia-te o acordo de divórcio. Maria, a sério, ouve as mensagens. Espera. Não espero mais. A respiração do Nuno acelerou. Eu não tenho nada com a Sofia. Se for esse o caso, nós verificamos. Então por que o divórcio? Eu não respondi. O Mário disse, Senhor Nuno, por favor, retire-se por hoje. O Nuno olhou para mim. Maria, para com isto. Passado um pouco, a porta fechou-se. O som do elevador ouviu-se. O Mário mexeu no telemóvel. Esta imagem do WhatsApp ainda não a vamos usar. Sim, vou guardar o número remetente. Não assumimos nada até conseguirmos os dados originais. Assenti. O aviso dos bilhetes de avião e a captura de ecrã do WhatsApp estavam na mesa. A verificação ainda não tinha terminado. À tarde, pus a imagem na pasta de provas com o nome Aguardando confirmação original. Não parti do princípio de que o Nuno a tinha enviado. Menos de 1 hora depois, recebi uma chamada de um número desconhecido. Uma voz de mulher atendeu. Falava rápido. É a Maria Costa? Sim. Chamo-me Catarina. Sou prima da Sofia. Eu calei-me. A Catarina continuou. A imagem do WhatsApp que enviaram hoje. Aquilo não foi o Nuno que mandou. Levantei-me um pouco na cama. Tem provas? A pessoa do outro lado hesitou.
Tenho. Quais? Os dados de edição, o log do sistema, a imagem original. Quem a fez? Novo silêncio. Foi a Sofia, com o telemóvel na orelha. Enviei uma mensagem ao Mário. Catarina, prima da Sofia, diz que a imagem é forjada. O Mário respondeu imediatamente que ela traga as provas. Eu disse a Catarina: pode vir ao hospital? Vou. Traga os dados todos consigo. Está bem. E não apague nada. Sim. Às 17h30, a Catarina chegou ao quarto. Trazia uma camisola cinzenta, um saco grande, e antes de se sentar, pousou uma pasta transparente na mesa. Aqui está. Lá dentro estavam as unidades de armazenamento e papéis. A Catarina tirou tudo um a um. A imagem original que a Sofia usou, o ecrã gerado, o log com as horas de edição. O Mário já tinha chegado. Confirmou de imediato os registros. De quem é este dispositivo? Da Sofia. E a parte em que a senhora interveio. Eu mostrei-lhe a aplicação para editar fotos primeiro, mas nunca pensei que a fosse usar para forjar mensagens. Pode testemunhar sobre isso? A Catarina assentiu. Tosse, posso. O Mário olhou para mim. Eu perguntei: o Nuno não mandou mesmo aquilo? A Catarina abanou a cabeça. Não enviou. Sobre esta imagem posso garantir que não. E sobre os voos? A Catarina tirou outro papel. Era a reserva da companhia aérea. Lisboa para o Funchal. Passageiros. 2 pessoas. Catarina Martins e Sofia Martins. O nome do Nuno não constava. Olhei para ela. Por que é que foi pago com o cartão do Nuno? A Catarina baixou os olhos. Era eu que ia levar a Sofia para a casa de uns tios na Madeira. Era uma altura em que ela não podia ficar sozinha. Por isso o Nuno adiantou o dinheiro, do cartão da conta que está em meu nome. A Catarina não respondeu. O Mário tomou nota. Ou seja, os voos existem, mas não era uma viagem do Nuno com a Sofia. Isso, o meio de pagamento é outra questão. Sim, o Mário anotou. Eu perguntei: há mais? Ah, a Catarina tirou outro envelope. Cópias de processos clínicos. A Sofia tem transtorno bipolar há mais de 10 anos. Sofre de ataques de pânico. Eu ouvi em silêncio. Ela continuou. No dia do sismo, teve uma crise. Por isso agarrou-se ao Nuno. Isso justifica? A Catarina suspirou. O Nuno sempre foi chamado quando a Sofia entrava em pânico. Sabe por quê? Ela não esperou resposta. A mãe do Nuno e a mãe da Sofia eram as melhores amigas. Lentamente explicou que, quando o pai do Nuno faleceu, a família da Sofia ajudou-os e que a dona Helena, a mãe do Nuno, sentia-se em dívida constante. Antes de falecer, pediu ao Nuno para tomar conta da Sofia. Por isso é que o Nuno diz que tem de ir quando ela liga. Eu perguntei: o dia do sismo também? O dinheiro todo nestes 3 anos também? A expressão da Catarina enrijeceu-se. Isso. Eu também só soube ontem. 34.850 euros. A Catarina olhou para mim. Tanto? Da conta onde cai o meu ordenado. A Catarina calou-se. Eu continuei. Por ela estar doente, por um pedido da mãe, acham que está tudo bem usarem o meu dinheiro sem me dizerem nada? Eu não acho que esteja bem. O resgate no sismo, a mesma coisa. O dinheiro também. A voz da Catarina ficou mais sumida. Eu não vim para defender o Nuno. Eu entendo. Só não queria que coisas que não aconteceram passassem a ser tratadas como factos. Eu assenti. Também percebo isso. O Mário perguntou a Catarina: pode explicar isto à polícia, o caso das imagens falsas? Posso. A Catarina tirou finalmente um caderno do fundo da mala, num saco transparente. Veio mostrar-me isto. Era um diário antigo. Na capa dizia Família Costa, escrito pela mãe do Nuno. Ficou com a mãe da Sofia, explicou a Catarina. Depois que ela morreu, ficou lá em casa. Ela abriu uma das últimas páginas. A data era de há 6 anos. A tinta azul. A caligrafia tremia um pouco. Eu li sem som. Nuno, filho, devemos gratidão à família da Sofia. O que nos ajudaram nunca se esquece. Mas essa não é uma dívida da pessoa com quem te casares. Quando arranjares alguém que ames, cuida bem dessa pessoa. Não passes a dívida de gratidão para a tua esposa. Parei de ler ali. O Mário tirou uma foto. A Catarina olhava para o chão.
Eu li de novo. Não passes a dívida para a tua esposa. O Nuno tinha sempre pensado que não podia fazer mais nada, pois era uma promessa feita à mãe. Mas a mãe tinha escrito para não passar o fardo para a mulher dele. Fechei o diário e disse ao Mário: sobre o adultério, retira-o. Entendido. As provas que não se sustentam são descartadas, mas o divórcio mantém-se inalterado. O Mário assentiu. A Catarina olhou para mim. Ainda assim vai divorciar-se? Vou. O Nuno e a Sofia não tinham esse tipo de relação. Eu percebo isso agora. Então a imagem falsa não passa a apagar o facto de me ter deixado para trás no sismo. E os 34.850 euros continuam a existir. O facto de ele não ter vindo quase ver o Lucas ao hospital durante os primeiros dias também existe. Apontei para o diário. E isto também mostra a realidade. O Mário tomou a palavra. Resumindo, a acusação de adultério é retirada. As falsificações passam para a queixa à parte. O patrimônio e o divórcio avançam. Estamos de acordo? Sim, naquela noite entreguei tudo ao Mário. A Catarina explicou a situação. Eu não precisava de usar provas falsas para ganhar. O que realmente tinha acontecido era suficiente. No dia seguinte, o Nuno foi ao hospital sozinho. Ficou à porta e perguntou: posso entrar? Entra. Já não entrava sem permissão como antes. Não se sentou. Soube o que aconteceu com as imagens. Eu não mandei nada daquilo. Eu sei. Os voos também eram para a Catarina e a Sofia. O Nuno assentiu. Elas iam para a Madeira, para a casa de uns tios. Paguei com o cartão. O rosto do Nuno suavizou. Eu devolvo. Isso é óbvio. Maria, retiras a queixa de adultério, então? A tensão diminuiu um pouco nos ombros do Nuno. Então o divórcio não muda. O Nuno olhou para mim. Por quê? As imagens eram falsas. Isso significa que não houve nada. Não percebes? Os 34.850 euros não desaparecem. O facto de não vires ver o teu filho recém-nascido não desaparece. O Nuno calou-se. Apenas vou retirar o que é falso. Só isso. O Nuno continuou de pé, em silêncio. Era uma promessa que fiz à minha mãe. Pousou o diário na mesa. Lê. Ele viu a capa e reconheceu imediatamente. Abriu a página e leu até ao fim. E voltou a ler a mesma frase. Não passes a dívida de gratidão para a tua esposa. O Nuno não levantou os olhos do diário. Eu não sabia disto. Pois não. A minha mãe pediu-me que cuidasse dela. Nesse diário, diz para não me carregares com isso. Nuno, cortei a palavra. As despesas médicas são uma coisa. O nosso casamento é outra. O Nuno calou-se e perguntou depois de algum tempo: é mesmo o fim? Não era uma exigência. Pela primeira vez foi uma pergunta. Ele sentou-se na cadeira. Podes ver o Lucas. Nós definimos as condições. Está bem. E aguarda. Ficas tu. O Nuno não respondeu logo. O Lucas é um Costa. Não fales assim. O Nuno parou. O menino não é posse da família. Está bem. Não disse mais nada. Em finais de abril, o acordo de divórcio ficou concluído. A guarda parental ficava para mim. E os acertos patrimoniais incluíam a restituição dos 34.850 euros transferidos indevidamente da conta conjunta. Sobre o apartamento, os 40.000 euros dados pelo meu pai foram salvaguardados e devolvidos. Visitas. Uma vez por mês, 2 horas por vez, acompanhadas temporariamente por um terceiro. O Mário tratou da papelada. O Nuno não pediu quase alterações. No início de maio fomos à Conservatória do Registro Civil de Lisboa assinar. A funcionária confirmou os dados. Ambos mantêm a intenção de proceder ao divórcio por mútuo consentimento. Correto? Eu respondi. Sim. O Nuno logo depois também disse: sim. A certidão foi emitida. Quando saímos, ele entregou-me um envelope com o comprovativo de transferência. Estou a devolver o dinheiro. Olhei para ele. Isto não apaga o que fizeste. Eu sei. Mandei o valor exato. As partilhas foram feitas como acordado. Pede ao Mário para verificar. Está bem. Entreguei o envelope ao Mário. O Nuno perguntou: quando puder ver o Lucas? O Mário: envia-te as datas. Entendido. Foi só isso. Voltei a adotar o meu nome de solteira, Maria Silva. Quanto ao Lucas, sob a orientação do Mário,
submetemos o pedido ao Tribunal de Família e Menores de Lisboa para que me fosse atribuída a guarda exclusiva. Devido ao histórico de transferências indevidas e à postura do Nuno desde o sismo, o juiz deferiu o pedido. O Nuno manteve apenas o direito a visitas supervisionadas muito restritas, perdendo qualquer poder de decisão sobre a vida do menino. Quando regressei com a documentação, a minha mãe tinha o Lucas ao colo. O meu pai empurrava o carrinho. Ninguém disse nada. Era mais fácil assim. O Nuno só me contactou uma vez mais. Não foi por causa de visitas. Pedi transferência de quartel. Li a mensagem. Sobre as falsificações da Sofia, falei com a polícia. Também cooperei com o inquérito disciplinar interno dos sapadores. Respondi-lhe apenas: recebido. Depois disso, os contactos diretos quase cessaram. Voltei para a casa dos meus pais. Meti os papéis para licença parental pela Segurança Social. Quando meu corpo estabilizou, passei a ajudar a arquivar processos e a confirmar contratos no escritório de advogados do Mário, 6 horas por dia. Ordenar folhas e separar originais não era muito diferente do meu trabalho antigo, e dava para conciliar com os horários das mamadas do Lucas. O caso da Sofia não se ficou pela foto que ela me mandou. Meses depois, descobriu-se que tinha forjado conversas em outras situações que resultaram em várias queixas-crime. A polícia avançou com uma acusação. A Catarina foi testemunha no processo. Entreguei os meus dados, mas não quis saber mais. Como pedido, o Nuno foi transferido para um destacamento longe. O Rubem mostrou-me uma foto. Era num quartel pacato em Beja. O Nuno usava o quispo encostado a um caminhão de combate a incêndios. O Lucas agora estava muito mais rechonchudo do que quando nasceu prematuro. O gorro azul acinzentado estava terminado. Foi com aquele fio de lã que me agarrei à esperança debaixo dos escombros. A minha mãe lavou e salvou o que pôde. Quando tentei pôr-lhe o gorro, ele resmungou, puxou e quispou-lo logo na boca. Isso não é de comer. Ao ouvir isto, ficou a olhar para mim sem largar o gorro. Passados uns 3 meses, deu nas notícias a detenção de alguém por burla informática associada à falsificação de conversas, entre as quais estava a Sofia. Só li o título da notícia e pousei o telemóvel. Fui preparar o biberão. O Lucas choramingou. Mal lhe peguei ao colo. Agarrou-se logo à minha camisola. Lá fora, ouviam-se miúdos a brincar. Na varanda, as roupinhas estendidas balançavam com o vento. Encostei a minha testa à do Lucas. Eu e tu, nós vamos ficar bem.